Hoje nós estamos na terceira aula, no tópico trabalho acadêmico. Estamos no item 1 do conteúdo programático, a pesquisa jurídica. Na aula da semana passada, nós discorremos sobre o método e metodologia, a distinção entre a física e o nomos, e entramos também na questão do direito grego e o direito romano, como gênese do sistema romano-germânico. Falamos já um pouquinho sobre a pesquisa jurídica e discorremos, fizemos uma conversa, um debate sobre o texto Não Fale do Código de Hammurabi, de Luciano Oliveira. Então, esses foram tópicos da semana passada. Hoje vamos aprofundar um pouco essa discussão, falando sobre opinião e conhecimento. A partir do século VI, antes da Era Comum, ou antes de Cristo, antes da Era Comum, tem sido mais usado porque retira um elemento de ordem religiosa, de ordem dogmática, para temporização. Então, a Era Comum leva em consideração o calendário gregoriano. Então, pode-se continuar usando antes de Cristo, depois de Cristo, mas essa expressão antes da Era Comum tem sido cada vez mais difundida entre historiadores. Então, no século VI, antes da Era Comum, os físicos passaram a explicar os fenômenos da natureza, chamada physis, a partir do raciocínio lógico. Então, isso foi um importante salto civilizacional a partir da racionalização do conhecimento. Então, foi o momento em que se abandonou a doxa, o senso comum. Então, parece pouco, mas isso é um grande salto civilizacional. Quando o senso comum foi contestado e passou-se a buscar uma explicação racional, lógica, para os acontecimentos. Por exemplo, quando, pelas explicações da mitologia grega, os acontecimentos da natureza tinham correlação com os olímpicos, com as divindades. Inclusive, havia personificação dos elementos da natureza, né? A partir de determinadas divindades, determinadas entidades. Então, por exemplo, a alma era representada por Psi, uma figura a gente chama de mitológica, mas o que nós chamamos de mitologia, para os gregos, a essa altura, era religião, era conhecimento tradicional, que não se contestava. Então, nós chamamos de mitologia, nós enquadramos nessa categoria de mitologia, mas para eles era crença, era religião. Então, havia a personificação de acontecimentos, de fatos. Morte era personificada em Thanatos. Então, era uma explicação não racional. Então, no caso, o trovão acontecia porque Hefaisto, ou Hefesto, um dos deuses do Olimpo, estava martelando a bigorna. Isso era uma explicação que nada tem de racional. Quando eu era criança, falava-se, né? Meus pais falavam, ouvia dizer que o trovão era porque São Pedro estava arrastando os móveis da casa. E eu, criança ingênua, aceitava essa resposta. Claro que isso me levantava outras perguntas, né? Eu ficava pensando, mas ele tem uma casa? Como é a casa? Ele tem porta na casa, né? Então, eram explicações que, como criança de natureza ingênua, eu aceitava. Depois, a gente vai adquirindo pensamento crítico e vai questionando. É normal, faz parte do amadurecimento epistêmico do indivíduo. Agora que eu estou vendo as perguntas, deixa eu ver. Yasmin. Professor, mas antes da Era Comum, é o mesmo período que antes de Cristo? É isso aí, Yasmin. Antes da Era Comum é a mesma coisa que antes de Cristo, né? E depois de Cristo seria a Era Comum, EC. Então, é uma nomenclatura que vem sendo preferida porque retira o elemento religioso, né, para a cronologia. Ives pergunta, pois sempre me questionou, por exemplo, os judeus não aceitam nem a existência de Cristo, então como chamavam o período pré-século I? Eles têm os hebreus e os judeus atualmente, eles têm uma outra contagem no tempo. Nós estamos no ano 5.000 e pouco. Então, uma outra contagem, um outro calendário. Mas as fés não podem ser um avanço científico, visto que a tese de Bijonir fazia sentido para eles, mas iam refutando ao longo do tempo, ou seja, buscando as respostas, aprimorando ao longo do tempo. O martelo de Thor, sim, entendi.
No caso, era uma primeira explicação. Primeiro, já é um salto você querer uma explicação, né? Você buscar uma explicação. Então, como não havia uma explicação possível, a primeira resposta era uma resposta tradicional, uma produção coletiva, né? Já é uma tentativa, nós podemos dizer que uma tentativa de racionalização, você tenta achar uma resposta, porque isso acontece, é uma primeira busca. O problema desse conhecimento é que ele é tradicional e ele se mantém, ele se arraiga. Ele não permite uma contestação a posteriori, né? Não é da dinâmica dele. E ele se perpetua ao longo do tempo. Então tem que chegar um momento que a doxa, que esse senso comum, precisa ser superado, né? Precisa ser superado. E muitas vezes é difícil superar esse conhecimento arraigado na sociedade. Ele tem transmissão intergeracional. Ele é aceito passivamente, né? No entanto, esses pensadores careciam de um método, pois todo conhecimento produzido podia ser questionado. O conhecimento não era acumulado e não havia, portanto, progresso científico. Então, não havia um método. Tudo podia ser questionado. Então, vinha um físico e dava uma explicação para a chuva, né? Que havia um equilíbrio, uma falta de equilíbrio entre, como que eles chamavam? Entre os fluidos do céu, os fluidos da terra. Daí a água subia e depois ela tinha que se precipitar, né? Então havia tentativas de explicação. Outros falavam que havia cargas positivas, cargas negativas, enfim, explicações as mais variadas. E todos se sucediam, todo mundo dava seu pitaco, né? Até o Aristóteles, já comentei com vocês, mas até o Aristóteles incorreu no geocentrismo, ele também deu sua opinião a respeito, dizendo que o Sol girava ao redor da Terra, sem muita preocupação em fundamentar o seu pitaco, por assim dizer, né? Então, ele apenas lá, em um parágrafo, ele fala que o Sol gira em torno da Terra, Aristóteles. E isso se tornou inconteste mais tarde. Pois não, Maria Eduarda, que levantou a mão. Boa noite, professor. Boa noite. Eu queria perguntar, o senhor falou que antigamente a mitologia era considerada uma religião, só que conforme foram evoluindo as teses científicas e tudo mais, foi achando explicações para aquilo que eles traziam como mito, certo? Pois sim. Então, por exemplo, vamos supor que hoje alguém vem e fale que acredite e tenha como religião os deuses gregos. Poderia ser aceito ou seria só mitologia mesmo? Tipo, poderia voltar a ser uma religião? Porque se for parar para pensar nesse tipo de tese, a gente tem várias coisas em religiões atuais que também não fazem sentido. Claro, claro. É o que a gente enquadra, Maria Eduarda, na dogmática, né? Não na dogmática jurídica, mas na dogmática, sim, quando você tem um sistema de crenças estabelecido e essas crenças são inquestionáveis, você as aceita. Isso daí a gente poderia chamar como dogmática. Dentre as dogmáticas, nós temos as religiões. Então, a crença no culto aos deuses gregos poderia ser alçada modernamente a uma religião? Eu acredito que sim. Na Argentina não tem a igreja maradoniana, né? No Reino Unido, como que é? Esqueci agora, mas existe a religião Jedi para fins estatísticos. Muita gente se declarou Jedi e isso acabou, embora não seja sistematizado, acabou no sistema de recenseamento do país, entrando como uma das religiões instituídas. Anglicanismo, aí é uma religião mesmo, tá? É uma religião instituída. Professor, pois não, na verdade, acredito que sim, é válido. Pelo menos eu tive uma época que já acreditei no paganismo nordicista mesmo. E, sinceramente, é super aceito, apesar de que o nordicismo em si ele aplica muito a questão da Terra plana. E era uma das coisas que em si meio que quebram o debate científico, né? Também. Então, mas eu acho que é possível, sim. Tem muitas religiões hoje mesmo que às vezes até batem de frente com teses científicas. Olha, não vou dizer muitas religiões. Eu acho que as religiões em si não são compatíveis com o conhecimento científico, porque para ser uma religião ela tem que partir de conhecimento dogmático, de dogmas, verdades incontestáveis. E a ciência parte de um pressuposto completamente diverso, que é todo conhecimento pode ser questionado.
É claro que existem certos paradigmas em que há consensos científicos que estabelecem, né, camadas de conhecimento que vão se acumulando, né, enfim, substratos, superestratos. O conhecimento vai se acumulando dentro de um certo enquadramento. Mas isso não descaracteriza o padrão inicial da ciência, que é todo conhecimento pode ser questionado. E religião em si parte de dogmas. Você aderir a uma determinada religião, você tem que aceitar determinadas verdades. E não pode contestá-las. Isso é próprio da religião. Eu não estou me referindo a nenhuma religião em particular. Todas as religiões partem de um conhecimento dogmático, né, de dogmas. Verdades incontestáveis. Ives tinha comentado, até a filosofia pré-socrática se baseava em crenças, a partir de várias explicações sobre os elementos. O legal é ver o avanço do debate filosófico que nos leva até hoje. Com certeza. Os sofistas passaram a se preocupar com o mundo humano, o nomos, tratando de questões como a organização da sociedade, a política, a cultura, a história, as leis. Os interlocutores que nós vemos nos diálogos platônicos, interlocutores de Sócrates, eram sofistas, né? Sofistas, ou seja, muito preocupados com a estrutura humana, no caso, a ordem humana das coisas. E eles surgem num contexto de expansão e laicização do mundo helênico, com a invenção da escrita e da moeda e outras novidades do momento histórico. Então, nesse momento, se deu a superação da doxa, ou seja, um empenho pela busca do conhecimento, não se satisfazer mais com as respostas prontas dadas pela tradição. Isso sim foi um grande salto civilizacional. O problema é que havia carência daquele método, como nós já falamos, né? Todo pensador podia questionar todo o conhecimento anterior. O conhecimento acumulado não era sistematizado. E o próprio Aristóteles opinou acerca do geocentrismo, o que acabou virando um paradigma na Idade Média. A Yasmin comenta, eu já fui em um retiro em que a líder religiosa afirmou que a evolução é falsa. Eu fiquei muito chocada. Eu não ficaria, Yasmin, porque justamente é o que eu comentei, né? As religiões têm outros pressupostos. O conhecimento científico parte do questionamento do conhecimento. Prof, mas desculpa, porque Pode foi falar. um caso assim, que eu fiquei muito mesmo. Também não quero ofender ninguém, né? Enfim, mas eu fiquei muito abismada porque pode ser também muita ingenuidade da minha parte, mas eu acreditava que as religiões como um todo, tipo, já tinham se eximado de responder esse tipo de questão, você entende? Que, sei lá, elas tivessem apelado a um meio termo, você entende? Por exemplo, gente, tá bom, a gente tentou responder que a Terra era plana, que existia um céu em cima e um inferno embaixo, mas isso foi há séculos atrás. Então, hoje, estamos convictos de que a ciência tem razão, né? Mas, assim, vamos falar de alguma coisa assim que é, né, não sei, bem-estar emocional, alguma coisa para acreditar, porque tem no que eles, né, sei lá, devagarem, né? E quando ela afirmou isso, assim, com tanta veemência, eu fiquei muito chocada, porque eu não acreditava que existiam ainda religiões tão extremistas, assim, tipo, ao ponto de dizer isso. Ela falava assim, eu não vim dos macacos, eu nunca fui macaco. Macaco, bicho feio, você acha que eu já fui macaco um dia? Ela falava um negocinho, eu ficava, não, eu não tô ouvindo isso, Deus, me ajuda a falar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Eu fiquei muito chocada mesmo, e pode ser por ingenuidade da minha parte, porque eu acreditava, e isso desde sempre, não sei se porque a gente vem de uma geração onde a gente tem mais acesso à informação, tem mais acesso a conteúdo, enfim. Eu nunca me questionei, nunca pensei que existisse ainda uma religião tão extremista que ao ponto disso. Entendo, eu achei bem interessante o seu relato. Muito bem. Mas isso é uma teoria também. No caso, teoria, do ponto de vista científico, é um conhecimento já validado, tá, na GB. O que se chama teoria em conhecimento é um conhecimento já validado, que tem evidências. Mas o cristianismo também, desculpa, professor. Mas o não. Cristianismo, nesse caso, também, ele contraria essa teoria e é uma teoria também. Então, são duas teorias, né? Uma síntese e uma antítese, no caso, né? Na verdade, a gente chama em ciência, como terminologia científica mesmo, teoria é um conhecimento já validado.
em que já há evidências que comprovem. Imagino que você esteja falando de alguma teoria alternativa da evolução. Por enquanto, a teoria, a gente tem que chamar de teoria porque tem evidências, mas também há muitas lacunas que vêm sendo preenchidas aos poucos. Ela já tem várias evidências de comprovação, né? Evolucionismo que foi o que eu imaginei. No caso, as evidências científicas já acumuladas demonstram aí que o evolucionismo tem vários pontos ali, várias convergências que vêm sendo aceitos e há todo um consenso científico no sentido da sua validação. Como eu disse, há várias lacunas, mas aos pouquinhos essas lacunas estão sendo preenchidas, né? Não digo que vai chegar o momento em que todas as lacunas serão, mas várias evidências estão sendo validadas aí aos pouquinhos, com descobertas de fósseis, né? Descobertas de novas dinâmicas bioquímicas dos organismos, a investigação genética, né? Mas bem, não queremos entrar nesse debate, né? Nós estamos lá nos gregos ainda. Nos gregos, com a superação do senso comum, tá? Então, os gregos tiveram um grande mérito, dentre os vários dos seus méritos, que foi a superação da doxa, o senso comum, em benefício ou rumo à episteme, que é o conhecimento científico. No caso, a doxa, né, o senso comum, é bastante pragmática. Ela procura respostas imediatas, respostas simples para fenômenos. Enquanto que o conhecimento científico é causalista. Ela procura estabelecer um nexo de causalidade. Por exemplo, explicar o aquecimento global, de onde vem, quais são as correlações, quais são os nexos de causalidade para se chegar a um fenômeno que tem sido chamado de aquecimento global, mas que pode representar uma grande mudança climática, que talvez seja o termo mais adequado do que aquecimento global. O senso comum é ingênuo, porque ele aceita respostas prontas. Como eu disse, né? A resposta pronta. Por que há trovão? Porque Hefesto está martelando. Daí vem o trovão. Enquanto que o conhecimento científico é crítico. Ele busca uma resposta baseada na racionalidade. Então, no caso, uma explicação para a chuva, uma explicação para a sucessão dos dias, né? Que seja comprovável, em que haja evidências que comprovem, né? Uma determinada resposta. O senso comum é fragmentário, enquanto que a episteme, o conhecimento científico, é totalizante. Fragmentário, por exemplo, enxergar a árvore, mas não enxergar a floresta, né? Enxergar a parte, mas não o todo. Enquanto que o conhecimento científico, ao revés, procura olhar o todo. Procura enxergar as dinâmicas, que sejam dinâmicas sociais, sejam dinâmicas físicas, entre determinados elementos de um todo. O senso comum é espontâneo, porque ele decorre de uma criação coletiva. Ele vai acumulando conhecimento e há uma transmissão intergeracional. As antigas gerações transmitem aquele conhecimento para as novas gerações. Enquanto que o conhecimento científico é deliberado. Em algum momento, alguém para, reflete e o produz. Ele é produzido, no caso, como uma explicação buscada para um determinado fenômeno. O senso comum é subjetivo, ou seja, se baseia na opinião, no eu acho, eu acredito, enquanto que o conhecimento científico é objetivo. Ele procura dar uma resposta que esteja desvinculada da subjetividade do indivíduo. Por exemplo, alguém pode falar assim: a sala hoje está fria. Isso é uma forma de eu acho que está fria. Daí alguém fala, não, eu acho que está quente. Daí essa é uma discussão que sempre há na sala de aula sobre o ar-condicionado, né? Ligar ou desligar o ar-condicionado. Está frio, está quente. O conhecimento científico vai mensurar quantos graus, vai identificar os lugares onde
onde a maior incidência do vento emanado pelo aparelho, né? Vai quantificar ali o grau, a temperatura, né? Com o vento, enfim. É objetivo porque vai dar uma resposta, não vai falar se é quente ou calor, vai dizer quantos graus, quais são os melhores lugares, quais são os lugares mais adequados para quem sente mais frio, para quem sente mais calor, né? Isso seria o conhecimento científico. O conhecimento, o senso comum é conservador, na medida em que ele não tem uma predisposição a se alterar, ele tem predisposição à permanência. Ele não aceita uma mudança, uma renovação. Não muda e nem permite compreender o mundo. Enquanto que o conhecimento científico é baseado na experiência. Experiência. No caso, o contato com a realidade. A experiência, a experimentação, é ter contato com o seu objeto de estudo. É experimentar. Tá, estou vendo que temos uma discussão sobre criacionismo, cristianismo, mas não vamos entrar nesse tópico aqui, tá? Vamos ater aqui a discussão entre os gregos, de opinião e conhecimento. E aí algumas observações, então, sobre essa distinção entre doxa e episteme. É válido confrontar um conhecimento em face de outro conhecimento. Por exemplo, pode-se questionar se o aquecimento global decorre da ação antrópica, né, ou seja, da ação dos homens, da humanidade, ou se seria decorrente de um ciclo natural de mudança climática. Sim, é possível, né? Se você pode questionar que haja um fenômeno chamado aquecimento global ou mudança climática global, com base em outros conhecimentos, isso é possível. Porque também há teorias de que seria decorrente de um ciclo natural que se observa periodicamente, uma certa periodicidade no planeta, essa alteração climática. O que não se pode questionar do ponto de vista do conhecimento científico é questionar a partir do senso comum as evidências científicas já acumuladas sobre a mudança climática global, que tem resultado em derretimento das calotas polares. Por exemplo, foi a cidade X que estava mais frio do que o normal, logo não há aquecimento global. Ou seja, isso é uma manifestação de opinião, de subjetividade. É um conhecimento fragmentário e ingênuo. Está havendo um fenômeno de nevasca no hemisfério norte. Isso comprova que não há aquecimento global, né? Não é assim que funciona. Mesmo porque o nome aquecimento global não é dos mais felizes. É um nome que foi dado lá nos anos 90, a partir da Eco 92, né? Mas com certo... Como é que fala? Me fugiu o termo, mas enfim, com um certo apelo para as consciências, mas que, na verdade, representa um fenômeno mais amplo, que significa alteração climática. Então, o clima está uma bagunça. Tem mais chuva, tem menos chuva, faz mais frio, faz menos frio, geada, sem geada. Então, tem havido grandes alterações climáticas. E isso tem acompanhado de outros impactos ambientais, né? Por exemplo, eu lembro que há uns 20 anos a gente viajava de carro e o visor do carro ficava cheio de bichos, de insetos, né? Hoje você viaja e o seu para-brisa fica limpinho, não tem mais borboleta, não tem mais inseto na quantidade, né? Isso decorre também desse impacto antrópico aí amplo que se tem gerado na natureza. Então, a gente pode observar, assim, várias evidências que se acumulam apontando a validade de um determinado conhecimento. Então, pode questionar, pode, mas com base no procedimento científico. E quem estabeleceu o método, né, ou pelo menos deu as bases para o método científico, foi René Descartes, um filósofo francês, na obra Discurso sobre o Método, do século XVII, 1619. As bases para a ciência moderna e o método científico. Então, hoje, o conhecimento se acumula a partir dos consensos estabelecidos na comunidade científica acerca da validade de um determinado conhecimento. Novos conhecimentos produzidos estabelecem uma dialética com todo o conhecimento anterior
Este pode ser questionado, mas dentro de paradigmas do próprio método. Ou seja, há consensos científicos, né, validados, alguns mais validados, outros menos validados, e esses consensos científicos vão se acumulando. Então, é possível questionar, sim, dentro de bases científicas, não dentro do senso comum, né? Então, utilizando-se de métodos experimentais. Aí sim, né, é possível questionar o conhecimento científico. A ciência não é democrática, nem independente de opiniões. A gravidade ocorre independente de 99 ou 90, de 9, 19 a 99% das pessoas acreditarem nela ou não. É mais ou menos isso, né? A gente vê muito essa discussão hoje a respeito de movimentos, por exemplo, anti-vacina, que levantam questionamento sobre a validade ou não de vacina. Claro que é necessário, claro que faz parte do jogo questionar, mas dentro de certos paradigmas, dentro dos paradigmas científicos, né? E também não é um jogo de escolhas. Questiona-se uma coisa, mas não se questiona outra, né? Dois pesos e duas medidas. E a pesquisa jurídica? Então, ali nós falamos agora a respeito da episteme, a respeito do conhecimento científico. Conhecimento científico que tem aquelas características de ser causalista, crítico, totalizante, preciso, deliberado, objetivo, baseado na experiência. Então, essas características do conhecimento científico, que valem para todas as áreas do conhecimento, são igualmente válidas para a pesquisa jurídica, para o conhecimento jurídico. E na pesquisa jurídica, a gente tem um grande problema, que é distinguir o trabalho jurídico do trabalho acadêmico e científico. Porque no direito, a praxis, o exercício profissional é bastante presente. Então, nós temos muita atuação, muita aplicação prática. Como vocês sabem, quem é da área do direito pode ser juiz, advogado, promotor, pode trabalhar em empresa, pode ir para a diplomacia, pode ser docente, enfim. Os campos de atuação são bastante amplos. Então, nós temos uma produção jurídica bastante forte, uma produção de conhecimento, né, produção textual, ainda mais que em direito nós produzimos textos, nós trabalhamos com laboratório, usamos microscópio, nem telescópio, enfim. Nós trabalhamos com texto, com a palavra. E, sobretudo, o texto escrito, né? A palavra oral, a palavra falada também é válida, sim. Mas, para nós, o material, por excelência, é o texto escrito. Inclusive, quem ainda não tinha noção de que no direito o material de estudo é livro, né? Não tem laboratório, não tem pesquisa de campo, é hora de se dar conta disso, tá? A gente lê e escreve bastante no direito, né? A prática da escrita é bastante demandada aqui. E isso acaba gerando um problema na produção do conhecimento científico, do trabalho acadêmico ou científico jurídico, porque nós temos determinados paradigmas, né? Determinados modelos textuais que são próprios do direito e que não se coadunam com a produção do texto, a produção textual científica na pesquisa jurídica. Então, esse é um problema a ser superado. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês dessa diferença entre o trabalho jurídico e o trabalho acadêmico e científico. Espera aí que está dando eco aqui, meu microfone está ligado. Acho que agora parou. Vou falar sobre os gêneros textuais, o plano judicial e o plano acadêmico, e o trabalho teórico versus o trabalho empírico. Então, o trabalho jurídico versus o trabalho acadêmico e científico. Textos com os quais um estudante de direito deve lidar, né, ou costuma lidar no seu dia a dia. Livros de doutrina, artigos científicos, decisões judiciais, pareceres, normas. Então, para todos eles, esses e outros, né, para todos eles, nós temos que levar em consideração quem produziu, com qual intuito produziu esse texto, qual a finalidade daquele texto, qual a finalidade
que o seu destinatário aplica esse texto, porque são duas coisas diferentes, né? Uma é a finalidade que é almejada pelo autor do texto, e outra é a finalidade almejada pelo leitor do texto, destinatário, né, daquele texto. Temos que levar em consideração os atores e as situações sociais a que se destinam. Os atores sociais e as situações sociais a que se destinam. Atores sociais como, por exemplo, o Ministério Público, os advogados, para ficar só no âmbito jurídico, mas também casais em divórcio, vítimas de violências as mais variadas, donos de empresas, uma pessoa que vai alugar um imóvel, né, qual a destinação daquele texto. Tudo isso deve ser levado em consideração. A sociedade como um todo também, né, em se tratando das normas. Então, nós lidamos com esses textos e vários outros, e é preciso levar em consideração tudo isso. As condições de produção, como é produzido um livro de doutrina, como é produzida uma norma jurídica, qual a finalidade atribuída pelo autor e pelo destinatário, quem são as pessoas, né, que lidam com aquele texto, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, só uma elucidação, comentário sobre cada um desses, né? Não todos eles, claro. Livro de doutrina é obra redigida por um especialista com o objetivo de problematizar alguma questão jurídica e provocar reflexão. A doutrina, vocês devem estar estudando lá em ED, é uma das fontes do direito. Então, nas fontes do direito, nós temos a lei, os costumes, os princípios gerais, a jurisprudência, ato negocial, analogia, equidade, e a última das fontes é a doutrina. A doutrina, então, é o conjunto de reflexões teóricas sobre o direito produzidas por especialistas, por aqueles pesquisadores considerados as maiores autoridades sobre um determinado assunto. Então, isso é a doutrina. A doutrina é sempre elencada como fonte do direito, só que se costuma fazer uma observação. A doutrina não produz norma jurídica, tá? Diferente das outras fontes, a doutrina não produz a norma jurídica. A doutrina, por outro lado, isto sim, ajuda a compreender as fontes do direito. Por exemplo, a lei é a origem da norma jurídica. A lei produz uma norma jurídica. A jurisprudência também, um conjunto de decisões judiciais proferidas pelos tribunais. Esse conjunto de decisões produz uma norma jurídica judicial, como chama o Miguel Reale. Também os costumes de que eu já falei em outra oportunidade para vocês, aquelas práticas reiteradas e que são exigidas pela sociedade. Todas elas dão origem à norma jurídica. A doutrina, de sua parte, não origina a norma jurídica. A doutrina ajuda a compreender as normas jurídicas e as fontes que lhes dão origem. Então, o livro doutrinário é um livro que provoca reflexão, que, em regra, segue o princípio filosófico, né, do amor pelo conhecimento, de questionar, de buscar novas explicações, uma nova perspectiva sobre o conhecimento, produzir conhecimento, independentemente de pragmatismo, né, produzir conhecimento para ser usado numa determinada situação social. No caso, é a produção do conhecimento puro e simples. O artigo científico é escrito por um pesquisador quando entender que é o momento de divulgar determinado aspecto de sua pesquisa. Então, o artigo científico é obra de um pesquisador que pode estar desenvolvendo uma pesquisa maior, mais ampla, tem um objeto amplo. Só que ele chegou a uma compreensão sobre uma parcela daquilo que está desenvolvendo. Então, ele dá a conhecer essa parcela preliminar em um artigo científico. Né? Produz o artigo só sobre aquele tema. O artigo científico tem uma extensão que varia de 15 a 30 páginas. Esse é o padrão. Tem maiores, tem menores, claro, né? Mas quando se fala artigo científico, a gente pensa em um texto de 15 a 30 laudas. Quando você quer discorrer mais aprofundadamente sobre um assunto, é pouco. 30 laudas é pouco. Assim, quando a gente está começando na pesquisa jurídica,
parece muito, né? Parece inalcançável. Eu sei porque eu passei muito por isso, eu pensava assim. Hoje, quando eu vejo que essa limitação, eu quero tratar aprofundadamente sobre determinado assunto, 30 laudas não são suficientes. Às vezes eu divido em 2, 3 artigos, né? Para dar conta do tema. Claro, tem que ser um tema com o qual você tem afinidade, um tema que você tem expertise, você tem o que dizer, né? E aí a quantidade acaba sendo secundária. O que importa é a profundidade com que você trata do tema e também a novidade, o interesse, enfim. Então, o artigo científico é produzido por um pesquisador e normalmente é uma pesquisa preliminar. Às vezes ele redige aquele artigo e pretende produzir outros artigos e conjuntamente eles podem formar uma obra maior, um livro de doutrina, por exemplo. Aline, lauda é um texto de 30 linhas, tá? Digitadas, fonte 12, Times New Roman, né? Pode ser Arial também. Então, isso seria um texto de uma lauda. Deixa eu olhar aqui, vou dar um Google aqui. Vou pegar uma definição do Google. Lauda é o nome dado para um dos lados de uma folha de papel, seja de um caderno, um livro ou outro tipo de texto que segue uma padronização. Não é isso que eu quero a quantidade de caracteres. Trinta e duas linhas com até 72 caracteres cada uma, Aline. Isso é uma lauda. E é um lado só, tá? Um lado só da folha. De nada. Decisão judicial. É isso mesmo. Decisão judicial redigida por um juiz ou juízes para resolver determinado conflito. Decisão judicial que a gente chama de sentença, né? Sentença é quando é proferida em primeiro grau, pelo juiz de primeira instância, o juiz da vara, né? Como a gente fala. Ele profere uma sentença. Quando é de um órgão colegiado, ou seja, não é por um juiz sozinho, sim por um conjunto de juízes, nós não chamamos mais de sentença, a gente chama de acórdão. Acórdão. Não é acordão, tá? Não é um acordo grande, é um acórdão, paroxítona. E com acento. Então, acórdão é uma decisão colegiada, proferida por um conjunto de magistrados, né, ou juízes. A gente chama de juiz estritamente quando é de primeira instância. Quando é de segunda instância para cima, eles passam a ter, os magistrados passam a ter nomes específicos. Em segundo grau, é desembargador. Nos tribunais superiores e no STF, eles são ministros, tá? O ministro do STJ, o ministro do TSE, o ministro do STF, são ministros. E eles ficam todos em Brasília. Ministros do Poder Legislativo, tá, gente? Não confundir com o ministro de Estado, que são os assessores diretos do chefe do Poder Executivo. Então, os ministros do Judiciário são os magistrados que ficam nos tribunais superiores, que são 4. O Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior de Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal Militar. São 4 tribunais superiores e acima deles está o Supremo, que é um só, Supremo, e não Superior, Tribunal Federal. Eu falei legislativo, Paulo? 1000 perdões. É do Judiciário. Do Judiciário. Falei errado, se falei. Então, são ministros do Judiciário, 1000 perdões. Enquanto que os ministros do Executivo são, por exemplo, ministro de Estado das Relações Exteriores, ministro de Estado da Economia, né? São os do Poder Executivo. Então, quando imagina, obrigado eu por ter me alertado. Quando é uma decisão uma decisão colegiada, que não é proferida por um único juiz, e sim por um órgão colegiado, que pode ser uma turma, pode ser o pleno. A turma é quando são grupos de juízes. E o pleno é quando são todos os magistrados daquele órgão colegiado. Tá? Nesse caso, nós chamamos de acórdão. Tá? Então, as decisões judiciais formam o que nós chamamos de
Jurisprudência, que é outra das fontes do direito que vocês estão estudando certamente, ou vão estudar em breve lá em ED. A jurisprudência é o conjunto das decisões judiciais. Então, o que os juízes fazem? Eles pegam um caso concreto que deu origem a uma lide, uma controvérsia, né, para a qual se demanda a prestação jurisdicional do Estado. Então, essa lide é apresentada ao juiz, e ele tem que pegar o caso concreto e associá-lo à norma abstrata. Ele vai fazer a correlação entre ambas. O caso concreto, que deu origem a uma controvérsia, e a norma jurídica abstrata, que tem certas características. A norma jurídica, a lei, ela é geral, ela é abstrata. Abstrata porque ela não prevê um caso específico, ela prevê uma hipótese. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, matar alguém, né, o que a gente chama de homicídio. Matar alguém é uma situação hipótese, é uma situação hipotética. E aí, se alguém mata alguém, esse caso concreto vai levar o fulano A matou o Beltrano B, e o juiz deve ver se isso se enquadra no tipo penal, matar alguém, né? E às vezes não, né? Às vezes não. Pode entrar na categoria homicídio culposo, ou pode nem entrar como homicídio, dependendo das circunstâncias. O Paulo pergunta, o legislativo tem ministros? Não tem, Paulo. Ministros são ou do judiciário ou do executivo. Então, o conjunto de decisões judiciais é chamada de jurisprudência, e tem características, como vocês podem imaginar. O gênero textual, tem características muito específicas para cada uma delas, né? A forma de escrita. Então, no gênero textual, decisão judicial, você tem ali primeiro, o juiz faz uma descrição do caso, depois ele faz uma análise da norma jurídica aplicável, depois ele profere a decisão em si. Então, é um gênero textual, é uma forma. Quando você pega uma decisão judicial, você já sabe a forma esperada. Já tem uma expectativa, pode ser mais longa, pode ser mais curta, né? Você tem uma expectativa de encontrar um gênero textual, um tipo de texto específico. Mesma coisa, o artigo científico. Você vai ter um título, vai ter lá o resumo, vai ter o abstract, que é o resumo em inglês. Você vai ter uma introdução, vai ter itens, vai ter uma conclusão, considerações finais, vai ter as referências bibliográficas padronizadas no fim, né? Você tem toda a expectativa de encontrar em um artigo científico essa estrutura. E no livro de doutrina também, você espera que haja um tratamento sistematizado do tema. Que o tema seja dividido, né, em seções, e ali em cada um haja um aprofundamento, um embasamento teórico, correlação, ou seja, uma revisão bibliográfica de todo o conhecimento produzido a respeito, ou as obras mais relevantes sobre aquele tema, para tratamento, né, do assunto. Então, você tem uma expectativa de encontrar um tipo de texto em cada um desses trabalhos jurídicos. Najib, você tinha levantado a mão? Pode falar. Aproveito para tomar. Só queria que o senhor repetisse, por gentileza, sobre o acórdão. O acórdão, Najib, é uma decisão colegiada. É uma decisão judicial proferida por vários julgadores. Quando é um juiz singular, ou seja, o juiz sozinho, é a sentença. Quando é uma turma ou um pleno de um tribunal que profere, nós chamamos de acórdão, tá? Não acórdão. Muito obrigado. Imagina. Paulo pergunta, uma decisão monocrática de um ministro do STF é uma sentença ou um acórdão? Nesse caso, é uma sentença, Paulo. Daí a gente pode falar que pode ser também uma decisão interlocutória. É um assunto que cabe à turma, mas o juiz relator fica responsável por decisões interlocutórias, ou seja, que são dadas, né, antes da decisão final. Por exemplo, o mandado de segurança. Então, a parte pede que seja garantido um determinado direito antes da decisão final. Então, quem vai proferir ali é, em caráter monocrático, o relator da ação. Aí, nesse caso, não é nem sentença. É uma decisão interlocutória, a gente chama. É a sentença final, né? Ela vai ser chamada de acórdão.
Tem alguns assuntos que os ministros, né, já que você mencionou, em que os ministros são convocados a decidir monocraticamente. Não me ocorre agora na competência do STF, mas do STJ, as cartas rogatórias, que são, por exemplo, vou ilustrar bem o que acontece. Uma ação judicial está ocorrendo na Argentina. E é preciso que um cidadão brasileiro seja citado no Brasil. O juiz da Argentina vai emitir uma carta rogatória para ser executada no Brasil. Só que antes de ser executada no Brasil, ela tem que passar não pelo STF, mas pelo STJ. Desde 2004 é STJ, tá? Até 2004 era STF. Aí a emenda constitucional 45 mudou a competência para o STJ. Então essa é uma situação em que o ministro do STJ vai dar uma decisão monocrática. Ele dá uma sentença, né, uma decisão sobre o exequatur dessa carta rogatória estrangeira. Não é convocada a turma. Ele sozinho decide a respeito disso. Então, é uma das situações em que ministro de um tribunal pode dar uma decisão monocrática. Mas é exceção, tá? Isso não é o dia a dia. Daniele pergunta: podemos dizer que a decisão judicial é subjetiva por poder ser diferente de juiz para juiz no mesmo caso? Essa é uma pergunta filosófica, Daniele. Não é fácil de responder isso. Então, o que eu posso dizer? É uma vasta bibliografia de filosofia do direito a respeito disso. Só dizer que é subjetiva, eu evitaria essa categorização, tá? Porque isso restringiria muito. Tá? Mas ela difere de juiz para juiz no mesmo caso? Difere. Por quê? Porque nós não somos máquinas, só por isso. A natureza humana é falha. É falha. Tanto é que se nós... aqui eu estou glosando o Madison, tá? O Madison fala que se nós fôssemos anjos, não haveria necessidade de governo, né? Algo assim, eu estou glosando muito mal, na verdade. Então ele faz essa reflexão, porque se os homens não cometessem erros, não fossem falhos, não haveria necessidade de governo, não haveria necessidade de Estado. O Estado, o governo existem justamente para poder organizar a sociedade, porque as pessoas são falhas. Então eu diria o seguinte: nós, seres humanos, somos falhos por natureza. E o direito é uma tentativa de racionalização e de busca de objetividade nas relações sociais. Né? Agora, há possibilidade de desvios, de falhas? Com certeza, porque é um sistema humano. Há toda uma categoria agora de ficção científica, né, que pode ser enquadrada na 4ª geração de direitos humanos, que é a ascensão de novas tecnologias, que fala sobre sentenças judiciais proferidas por inteligências artificiais. Então, já tem softwares aí sendo desenvolvidos que procuram dar decisões judiciais em casos simples. E, assim, eu não me lembro agora dos dados, eu li muito por alto essas pesquisas. Mas assim, é sempre teste, né? Submetem uma questão ao juiz de verdade e ela é levada para o robô. O robô tem dado decisões muito parecidas, nesses casos muito recorrentes, né? Sobre isso. Será que a inteligência artificial vai substituir os juízes no futuro? É algo a se questionar, né? Por quê? Porque os seres humanos estamos sujeitos à falha, né? Aos desvios mais variados. E outra pesquisa, Daniel, só para pontificar o que estamos falando, tem uma outra pesquisa que mostra que se o juiz decide, juízes criminais, se eles tomam decisão depois do almoço, a sentença tende a ser mais branda. Se eles tomam a decisão antes do almoço ou muito depois do almoço, quando está batendo a fome, eles costumam ser mais rigorosos ao proferir. Eu estou citando de cabeça, tá? Posso, depois de uma pesquisa, dar a referência bibliográfica. Essa é uma pesquisa bastante conhecida, essa dos juízes antes e depois do almoço. Então, a gente pode dizer que é subjetiva. Eu evitaria esse tipo de categorização. Mas, sim, há uma grande variabilidade. Não tem como imprimir. É uma tentativa. O direito é uma tentativa de imprimir objetividade. Mas não tem como. Não somos inteligências artificiais, né?
Najib, nesse caso, a gente seria jurisprudência? Isso? Ah, já me perdi, Najib, não sei a que você está se referindo. Se você esclareceu já... Opa, A decisão de diferentes juízes e tribunais. Nesse caso, a gente seria jurisprudência? No nosso sistema, Najib, o sistema romano-germânico, são necessárias várias decisões judiciais para conformar a jurisprudência. No sistema anglo-saxônico, basta uma decisão, que eles chamam de precedente. Tá? E é assim, a gente pode falar Inglaterra nesse caso. A gente tem que evitar a palavra Inglaterra, porque não existe um país chamado Inglaterra. Mas na Inglaterra, nesse caso, na Inglaterra prevalece o sistema... Prevalece não. Está instituído o sistema anglo-saxônico e lá uma decisão judicial, a primeira decisão judicial sobre um determinado tema, vincula todos os juízes. Todos os juízes têm que decidir igual. Por exemplo, vamos pensar algo recente. A questão do vínculo trabalhista para o motorista do Uber em relação ao aplicativo. É uma questão recentíssima. Que não havia precedente, não havia legislação, né? Então, os juízes de todos os lugares estão tendo que decidir sobre isso. E lá, pela primeira vez, quando apareceu há não muito tempo essa questão na Inglaterra, se é uma relação trabalhista ou não, uma relação de subordinação, de emprego do motorista em relação à empresa do aplicativo, o primeiro juiz que decidiu sobre isso vinculou todos os outros juízes. A decisão que ele deu formou o chamado precedente. Então, nenhum juiz pode decidir diferente. Aqui no nosso sistema, Najib, não é assim que funciona, não. Aqui tem que haver várias decisões sobre um determinado assunto, cada decisão autônoma, independente. A gente fala que os juízes agem, instrumentalizam a soberania nacional, eles são os agentes da soberania nacional. E aí, quando há uma tendência clara, observável, de uniformização do entendimento dos diversos juízes sobre esse assunto, aí a gente fala que tem jurisprudência. Tá? Aqui até se usa o termo precedente, mas não quer dizer a mesma coisa do precedente. Precedente que o senhor diz é caso João e Maria, essas coisas? É isso aí. O precedente deles é o juiz julga um caso, o João versus o Uber, a empresa Uber. Ali dá uma decisão, isso é o precedente. Lá na Inglaterra, isso vincula todos os juízes. Aqui não é assim. Cada juiz vai decidir diferente. Pode complementar. Valeu, não, era só isso. Obrigado, professor. Imagina. Então, vocês podem imaginar vários casos sendo judicializados aí do existente ou não vínculo entre o empregador, né, o motorista do Uber, e o Uber. Cada juiz está analisando e está decidindo de maneira diferente. Cada juiz dá uma decisão diferente sobre esse assunto. Uns entendem que há vínculo, outros entendem que não há. Mas agora a gente já pode observar uma tendência clara, no sentido de que os juízes estão entendendo que não há vínculo trabalhista entre o motorista e a empresa, tá? Com todas as implicações trabalhistas com relação a isso. Isso para nós é jurisprudência. Um outro exemplo, um pouquinho mais afastado. Esse exemplo é bem recente. Vamos pegar um exemplo mais afastado e já clássico, que é o casamento homoafetivo no Brasil. Logo da Constituição de 88, né, o casamento homoafetivo não foi recepcionado, não foi reconhecido na Constituição, não foi amparado pela Constituição. Então, quando havia decisões judiciais, os juízes eram instados a se manifestar sobre isso. As primeiras decisões judiciais posteriores à Constituição de 88 eram no sentido de não reconhecer o vínculo matrimonial homoafetivo e suas consequências, seja para fins de sucessão, na herança, seja para fins de pensão em caso de divórcio, ou o próprio divórcio em si, para todas as questões relacionadas aí ao vínculo marital. Aí, alguns juízes, em um lugar ou outro, começaram a entender que havia vínculo e que havia, assim, as consequências do casamento no vínculo homoafetivo. E aí, no caso, principalmente juízes do Rio Grande do Sul, eram bastante avant la lettre, como se fala, muito à frente do seu tempo, à época, isso lá no começo dos anos 90, começavam a decidir no sentido de reconhecimento, formaram ali, localmente, uma jurisprudência bastante sólida, no sentido de se reconhecer, sim, a validade do vínculo homoafetivo. Isso foi se espraiando a tal ponto que hoje é consensual o reconhecimento da validade do vínculo homoafetivo. Embora não haja amparo na lei
ao amparo no princípio constitucional da igualdade. Então, a partir da interpretação, né, da hermenêutica, do princípio da igualdade e sua aplicação extensiva, passou-se a reconhecer todas as consequências jurídicas do vínculo matrimonial homoafetivo. Hoje é consensual. Isso é uma jurisprudência consolidada no Brasil e já reconhecida pelos tribunais superiores, tá? Então, é um exemplo de como se conforma a jurisprudência no nosso sistema romano-germânico. Cada juiz decide autonomamente, mas daí há uma tendência no sentido de uniformização. Eu diria assim, uma tendência espontânea, tá? Entre aspas, e não orientada, de uniformização. Enquanto que no sistema de common law, uma decisão, que é a primeira decisão, vincula todos os outros. Ninguém pode decidir diferente daquele primeiro juiz. É o que eles chamam de precedente. Eu estou perdendo os comentários, deixa eu voltar um pouquinho. Até que não foi muito, não. Paulo, há muita diferença entre as sentenças de juízes e juízas? Não sei dizer, Paulo. Acredito que não. O Povo versus O.J. Simpson, um exemplo de uma questão nos Estados Unidos. João Alberto, luva não serviu? O que não serviu, João? Eu me perdi aqui. E o Paulo fala, a jurisprudência é sempre nacional? Ou pode haver diferentes jurisprudências a respeito do mesmo assunto de estado para estado? Pode sim. Nesse exemplo que eu dei, num primeiro momento havia uma jurisprudência local lá no Rio Grande do Sul, bastante consolidada, e ela foi se consolidando, foi se espraiando, né, para outros estados, até que hoje em dia isso é consensual, isso é consolidado. É uma jurisprudência já uniformizada no judiciário. Por causa da luva. Tá, entendido o que você está falando, João. Ele foi inocentado porque a luva não serviu. O que eu li a respeito, isso já faz muito tempo, é que os policiais teriam plantado provas, né? Colocaram luva lá para incriminá-lo e, no fim das contas, a luva não serviu. E isso serviu como fator de inocência, né? No caso, ele foi inocentado em função disso. Mas olha que interessante, João. Ele foi inocentado na esfera penal, mas ele foi condenado na esfera civil. Para quem é de fora, e imagino para vocês que estão começando, pode parecer bipolar isso, né? Como pode ser condenado civilmente, mas ser inocentado penalmente? É porque os critérios processuais são diferentes. Para haver condenação no processo penal, tem que haver provas muito contundentes. Não pode haver nenhum fio de dúvidas sobre a culpa do réu, né? Se houver qualquer dúvida, o princípio que prevalece é do indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Vou até escrever aqui. Vocês já irem se acostumando. É assim que se escreve. Indúbio pro réu. Na dúvida, beneficie-se o réu. Nós podemos traduzir assim. Então, no processo penal não pode haver nenhum tipo de dúvida. Se houver um fiozinho de dúvida, o réu é inocentado. No processo civil, não prevalece esse princípio. Então, no caso do O.J. Simpson, ele foi inocentado penalmente por causa da questão da luva que você falou, principalmente, mas outros fatores também, mas foi condenado civilmente a indenizar a família das duas vítimas, a família da mulher, da esposa que ele matou, e a família do amante, por ter matado os dois, né? Parece estranho, gente, mas isso acontece, eu não vou dizer bastante, né? Mas isso é relativamente comum no direito. Você vai ver numa ação penal uma decisão, na ação civil uma outra decisão. Claro que se ele tivesse sido condenado penalmente, aí ele não haveria possibilidade dele ser inocentado civilmente. Mas o oposto pode acontecer, como foi no O.J. Simpson. Condenado na esfera penal, inocentado na esfera civil. Teve que indenizar as famílias pelo crime que ele cometeu civilmente, mas penalmente não foi comprovado. Curioso isso, né? Quando eu me lembro do meu tempo de primeiranista, de calouro, né? Na minha faculdade a gente chama de calouro. Meu tempo de calouro, eu fiquei bastante intrigado com isso. No fim, depois você se acostuma, depois você passa a se tornar... Você adota o proselitismo, você passa a ensinar para as outras pessoas que é assim.
Para terminar, gente, o tempo passou. Os gêneros textuais, nós estávamos falando de gêneros textuais. O principal autor que trata de gêneros textuais é um autor russo chamado Mikhail Bakhtin, que ele diz que os gêneros textuais estão relacionados ao trabalho daqueles que os redigem, assim como o conhecimento que objetivam expressar. Então, seriam formas típicas de expressão de texto. Então, seja de forma oral, seja de forma escrita, nós temos gêneros específicos, que ele chama de gêneros textuais. Então, os gêneros textuais são formas típicas de enunciados que se realizam em condições e com finalidades específicas nas diferentes situações de interação social. Eles têm características típicas e que representam tipos relativamente estáveis de enunciados. Uma forma de composição que permite sua participação nos diversos processos sociais e históricos em que se inserem, submetendo-se a certas condições de êxito. Isso quem fala é o Bakhtin. Exemplos de gêneros discursivos orais. Apresentação de trabalho, né? Apresentação oral de trabalho, a aula. Você sabe o que esperar de uma aula. Uma aula remota também é um gênero textual bastante característico. A conversa, o depoimento, a entrevista, a missa, a palestra, a piada, o provérbio. Você tem uma ideia do que esperar, né? Quando alguém vai contar uma piada, você sabe que vai ter um desfecho, você sabe que vai ter uma reviravolta. O intuito é provocar o riso, ou a reflexão, né? No caso de piadas filosóficas. O provérbio, que busca transmitir um conhecimento tradicional, né? Uma doxa, já cristalizada. Já os gêneros discursivos escritos, alguns exemplos: bilhete, a carta, a lista de compras. Você sabe que você pegar no chão um papelzinho com vários itens de supermercado, você sabe que é uma lista de compras. Você tem uma ideia de como é o texto, lista de compras. A charge, o cheque, o conto, o e-mail, a lista de compras está aí, a nota fiscal, a notícia, o poema, a propaganda, a receita, uma receita de bolo, né? Você sabe, você imagina como que é uma receita. O recibo, o relatório, a reportagem, o requerimento, o verbete de dicionário. Então, são exemplos de gêneros discursivos escritos, segundo o Bakhtin. Você sabe, né? Você sabe quais são as características, o que esperar deles. E eles têm, como o Bakhtin fala, certas situações de êxito. Então, se o texto obedece, atinge mais ou menos a sua finalidade, ele atende essas condições de êxito. E no mundo jurídico? No mundo jurídico, nós também temos gêneros textuais típicos, como aqueles que eu mencionei. O texto da lei, o texto da decisão judicial, o texto de um artigo científico, são gêneros textuais. Gêneros textuais típicos do mundo jurídico. Então, um mesmo sujeito pode concentrar atividades que seriam em outras áreas desempenhadas por atores diferentes. Aqui no Brasil, há juízes que lecionam, mesmo porque o juiz não pode desempenhar nenhuma outra atividade profissional, além do magistério, ou seja, dar aula. Um juiz não pode ser sócio de uma empresa, não pode ser advogado, não pode atuar, não pode ser um comerciante, né? Não pode ter nenhum outro tipo de atuação profissional. A única coisa que ele pode fazer é lecionar, tá bom? Pois não, Paulo? O juiz tem que fazer o magistério para poder lecionar, professor, ou só a posição dele de magistrado ou de promotor já habilita ele a dar aula? Assim, vamos falar de termos de normas, né? Portarias. Pelo MEC, as instituições de ensino têm que ter uma quantidade mínima de professores mestres e doutores. Ele pode ter professores especialistas, pode ter professores que não têm nem especialização. E aí, muitas vezes, as instituições, principalmente não, né? Em especial as instituições particulares, contratam advogados, promotores, juízes, né? Até para dar renome para a instituição, para ter uma certa capilaridade no sistema. Então, é um fenômeno, né? Agora, nas instituições públicas, se busca aí, almeja-se, né? Ultrapassar o limite mínimo exigido pelo MEC. Então, desde que a instituição mantenha o mínimo de mestres e doutores, pode contratar qualquer pessoa que não tenha essa titulação. Eu me perdi quem tinha comentado.
Então, nós temos juízes que lecionam, advogados que produzem peças processuais e publicam artigos jurídicos na imprensa. Por exemplo, no Conjur, não sei se vocês já tiveram acesso ao Conjur, consultor jurídico. É um site jurídico muito prestigioso. Tem vários advogados que publicam ali, né, sobre a sua área. É uma forma até de se buscar cliente, porque entre nós no Brasil é proibido fazer propaganda de serviços jurídicos do advogado. O advogado não pode fazer uma propaganda na TV, colocar um outdoor, né? Em outros países pode. Tem uma cena daquela série Better Call Saul, não sei se vocês conhecem, é um spin-off de Breaking Bad, em que o advogado lá, o Saul, muito boa, né, Analine? Ele manda fazer um outdoor imenso, com foto dele, né? Aqui no Brasil isso não pode, né? Isso é proibido. Bom, né, Yasmin? Então, no Brasil não pode, assim, fazer propaganda na TV, né? O cliente abraçando o cliente chorando e tal. Não, nada disso. Nada disso. E lá no Breaking Bad, esse personagem aparecia falando, em caso deu erro, tá com problema, melhor chamar o Saul, né? Better Call Saul. Então, é o mote dele, né? Então, aqui no Brasil, não se pode fazer propaganda do serviço advocatícios. É um serviço personalíssimo. O que você faz? Você dá o seu cartão, cara a cara, frente a frente. Não pode responder perguntas online, né? Embora haja, se vocês derem um Google, vocês vão encontrar vários serviços desse aí, mas são todos passíveis de punição pelas instituições de ética da ordem, né? Da Ordem dos Advogados do Brasil. Promotores que atuam como pesquisadores que têm por finalidade a aplicação prática imediata do seu objeto de pesquisa. Então, a gente tem esse problema, é um problema, entre aspas, né, do mundo jurídico. A praxis é muito forte e ela acaba trazendo seus vícios, trazendo as suas experiências para a pesquisa científica em direito, que acaba sendo contaminada. E aí se pensa que se deve escrever numa pesquisa, assim, num artigo científico, né, num TCC, como se escreve em juízo, como se escreve um artigo para a imprensa, né? Então, todos esses vícios vêm. Tem algumas coisas pequenas, algumas coisas grandes. Vocês leram naquele texto lá, aquela questão do manualismo, como que era mesmo? Aquela questão de laudar, né, fazer uma valoração dos grandes clássicos, dos grandes autores. Reverencialismo, professor? Reverencialismo, né? Isso aí, obrigado. Mas tem outros, por exemplo, chamar o Código Civil de CC. Tudo bem, o juiz escrever assim numa sentença, tudo bem, advogado na petição escrever um CC. Ou produz um artigo para publicar lá no Conjur e coloca CC para se referir ao Código Civil. Mas você vai num artigo científico e escreve CC, não é aceitável, gente, não é aceitável. Mesmo porque aquele artigo científico não vai ser de leitura só de quem é da área, né? A ideia é que tenha acesso qualquer um que tenha mínimo interesse naquele assunto. Uma petição, uma sentença, a gente sabe quem vai ler, né, quem são os interlocutores. Mas um artigo científico, o leitor potencial é toda a comunidade científica. Você não pode escrever CC. Pode colocar CF88. Eu ponho nos brasileiros CF88, porque nós estamos interpares, né? Estamos no âmbito jurídico. Mas se eu for escrever um artigo científico, não posso colocar CF88. A não ser que eu faça uma lista de siglas, né, numa obra. É diferente, é outra coisa. Mas são vícios, gente. São vícios aí que vão entrando. Daniele fala. Por que universidades públicas preferem mestres ou doutores para dar aula? O mestrado ou doutorado incluem necessariamente os aspectos pedagógicos? No caso, porque não é que há essa preferência, é que a disputa é muito grande, tá, Daniele? E aí os mais qualificados é que acabam ingressando. Então, digamos que é próprio da natureza, não que haja essa predileção, né? Talvez eu tenha me manifestado inadequadamente. E o mestrado e o doutorado incluem aspectos pedagógicos. No meu mestrado eu tive aula de pedagogia, tinha até um nome, esqueci agora, mas tive sim uma disciplina sobre a pedagogia e era disciplina na faculdade de pedagogia mesmo. Mas não sei dizer se todos têm essa abordagem. Em que momento um bacharel em Direito vai aprender a lecionar? No caso,
quem faz mestrado tem esse objetivo, né? Quem quer lecionar tem que fazer mestrado. Não adianta querer lecionar sem se aprofundar, né? Vai para o mestrado e ali ou você pode ter a preparação pedagógica, como eu tive no mestrado, né? Mas no mais das vezes é na cara e na coragem. Infelizmente é assim que acontece mesmo. E aí a crítica inversa, a crítica de falta de pedagogia de professores de direito, porque muitas vezes os professores de direito têm uma outra profissão e a profissão do magistério é uma profissão secundária. Isso é um fenômeno muito comum no direito. Você vai em outras áreas, não é assim, gente, né? Você vai para quem é da física, para quem é da letras, né? Das outras áreas de humanidade. Vamos ficar nas humanidades. Não é assim. Pesquisador é pesquisador, se dedica, também é professor. Às vezes as duas ocupações são correlatas, mas não há uma outra profissão que vai concorrer, né? Que vai tomar. No direito acontece isso. Então há operadores do direito que dão aula e muitas vezes a primeira profissão é a outra. É juiz e também dá aula, né? E daí tem aquela pergunta muito vexatória. Você só dá aula ou também trabalha? Como se dar aula não fosse um trabalho, né? Como que é? Você trabalha ou só dá aula? Mas, geralmente é assim que se pergunta, né? Como se ser professor não fosse uma profissão. Infelizmente, é um vício que nós temos, tá? Vocês mais cedo ou mais tarde vão ter contato. Mas esse é um fenômeno típico do direito. Quem é de outras áreas não passa por isso. Aqui no direito, sim, a gente passa por isso. Para terminar mesmo, né? Daí eu vou a chamada. Um estagiário de um escritório de advocacia pode se interessar por um tema que encontrou em sua experiência forense e querer dele tratar no seu trabalho de conclusão de curso. Como tornar a reflexão que já fez quando da sua prática de estagiário em um trabalho acadêmico? Ou, em outros termos, o que diferencia um trabalho acadêmico do trabalho jurídico? É disso que nós vamos falar nas próximas aulas, tá? É essa diferença entre o trabalho acadêmico e o trabalho jurídico. E aí eu vou dar o norte, né? E não esquecendo que os aspectos da ciência, da episteme que nós falamos há pouco, são aplicados e válidos ao direito. Isso a gente não pode perder de vista. A produção do conhecimento deve ser objetivo, deve ser causalista, deve ser totalizante, deve basear-se na experiência, deve buscar afastar a doxa do senso comum. Muitas vezes a gente perde esse viés no direito. O direito tem muitas especificidades, né? Em relação às chamadas ciências duras, por exemplo, ou ciências da natureza. Então a gente acaba perdendo esse norte. Acaba tendo aí uma influência muito grande da retórica e acha que aqueles preceitos não são válidos. Pelo contrário. Como ciência, o direito, né, como ciência que deve almejar, sim, aqueles paradigmas da episteme. Um conhecimento objetivo, né, baseado na experiência, tudo aquilo que a gente falou. Alguma dúvida por enquanto, gente? Certo? Vou fazer a chamada, então. Professor, pode tinha falar. alguém com a mão levantada ali. Ah, pois não. Quem levantou pode falar. Oi, professor, eu cheguei agora, eu estava fora, então acabei não acompanhando a aula, mas não sei se você pediu já os temas do trabalho, como é que é? Tipo, eu cheguei agora há pouco, faz uns 20 minutos. Tá, Daí... Tá bom. A gente ainda não falou do trabalho, né? Mais calmamente. Mas, por enquanto, eu diria para vocês começarem a buscar um tema para o seu trabalho. Ah, beleza. Então. De maneira muito abstrata, tá? Pelo menos a grande área, né? Vai para a área de direitos humanos, vai para a propriedade intelectual, vai para direito penal. Começa a sondar, assim, algo que lhes interessa. E a gente vai falar, mesmo porque é para o final do semestre que eu vou pedir esse trabalho, tá? Então tem tempo ainda. Não, beleza, só para saber mesmo. Então, não. Tá, tô abrindo aqui e já faço a chamada, gente. Se alguém mais tiver alguma manifestação, pode se manifestar.
coisa. O computador tá lerdo hoje. Vou tentar fazer aqui no notebook. Ah, gente, meu computador tá lerdo e não vou conseguir abrir a tempo no notebook, vai demorar. Então não vou fazer chamada, tá? Vou fazer chamada na outra disciplina, mas hoje em metodologia eu não vou fazer chamada. Então, encerramos por aqui, continuamos então metodologia na semana que vem, tá? Tchau, tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, prof. Professor, que horas o retorno?